alunos e alunas do 9º ano, aqui estou eu de novo, o professor Wagner, ok? E como sempre acontece, vocês vão preparar o material que será necessário para a aula de hoje. Caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador e também um dicionário para vocês consultarem ali os significados das palavras, ok? Vamos lá então, coloquem a data de hoje, também o número da aula, a disciplina e daqui a pouco a gente volta. Tudo anotado, tudo preparado, tudo separado para usar na aula de hoje, ok? Então vamos ver o que nós vimos na aula anterior. Bastante coisa, né? Nós trabalhamos na aula anterior a pontuação e também a acentuação. Eu introduzi para vocês aqui, eu apresentei uma tira do Alexandre Peck, a tira do personagem Armandinho. Pensamos sobre o sentido, sobre a pontuação nessa tira. Trabalhamos também com alguns exercícios de múltipla escolha, ok? Trabalhamos ampliação vocabular também, que é muito importante, estar sempre aprendendo vocábulos, palavras novas, para ampliar aí o nosso léxico. Bom, na aula de hoje, nós vamos trabalhar exclusivamente com interpretação de texto. Isso que é muito importante, que é fundamental na vida de qualquer estudante. Então, olha, pequenos detalhes de olho nos textos. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. Então, quando vamos ler um texto, é importante estar atento para todos os detalhes, não só para os grandes, os mais evidentes, mas também em relação aos pequenos detalhes, que muitas vezes passam ali despercebidos se nós não prestarmos atenção a eles, ok? É preciso fazer uma leitura sempre atenta do texto. Então lá, pequenos detalhes. Estratégias de leitura. Ler com atenção, localizar ideias no ou do texto, análise do vocabulário, ler além do texto, manter o hábito da leitura, ler em voz alta, reler partes do texto, variar a leitura de diferentes textos. Isso tudo faz toda a diferença. Aqui estão dicas importantíssimas, fundamentais para todo aquele que quer se tornar um leitor modelo, né? Um bom leitor, aquela pessoa, aquele aluno que está acostumado a ler, que pega um texto e lê com facilidade, alguns com mais facilidade, outros com menos facilidade, é normal, os textos têm graus de dificuldade diferentes, isso é normal, muitas vezes nós nos deparamos com textos que são mais difíceis de serem compreendidos, mas isso não deve nos impedir de continuar lendo e de tentar entender mesmo os textos mais difíceis. Os textos são lidos todos da mesma forma? É uma pergunta importante para pensarmos sobre. Você, quando pega, por exemplo, uma receita de bolo, você lê da mesma forma que você lê um texto narrativo, por exemplo, ou um poema, ou um texto informativo, né, uma reportagem, uma notícia? Obviamente que não. Os textos exigem estratégias de leitura diferentes. Alguns textos têm uma linguagem mais objetiva, portanto uma linguagem mais fácil de ser entendida, mais clara. Outros textos têm uma linguagem mais subjetiva, mais
plurissignificativa, mais difícil, portanto, de ser entendida. É preciso prestar mais atenção, fazer mais relações, às vezes pesquisar o significado de alguma palavra. É importante que você tente entender pelo contexto a palavra. Se não conseguiu, se é uma palavra-chave e você não conseguiu entender, é indicado que se pesquise o significado dela. Quando se lê, por exemplo, uma receita, as frases aparecem em tópico, são mais fáceis de serem compreendidas. Então se lê diferente. Quando se vai ler uma notícia, também a leitura já é uma leitura diferente. A linguagem da notícia geralmente é mais objetiva, é uma linguagem que trata da realidade, do fato, não tem muita opinião, ok? Isso é bem importante de se perceber. Então ali, nós temos algumas ilustrações dos textos que vocês já viram nas aulas anteriores. Eles trabalharam sobre bullying, trabalharam ali o Guia de Cidadania e Segurança Digital. Vício em games será considerado transtorno de saúde mental. Então, foram textos com os quais vocês trabalharam e para os quais vocês usaram habilidades, usaram técnicas diferentes para tentar entender, para compreender a mensagem, ok? Eu trouxe aqui para vocês uma reflexão minha para deixar aí como um mecanismo, como uma ferramenta a mais para vocês aí terem em relação à leitura. Então ali, ler é uma das formas mais simples e definitivas de efetivar a maior e melhor transformação pela qual o ser humano pode e deve passar, a interior. Então, assim, quando nós lemos, quando nós temos o hábito da leitura, nós somos transformados interiormente. E é a transformação que vai fazer toda a diferença na nossa vida. É um processo que acontece naturalmente. À medida que você lê textos diferentes, de diferentes autores, de diferentes gêneros, com frequência, de preferência todos os dias, você vai enriquecendo o seu vocabulário, o seu conhecimento. E isso vai fazer com que você se desenvolva intelectualmente. E esse é um desenvolvimento fundamental para qualquer pessoa, para qualquer aluno, ok? Ter dificuldade para compreender algo que se lê não tem de ser um impeditivo que nos afasta da leitura. Pelo contrário, deve funcionar como um motivador para que continuemos tentando entender mesmo os textos mais desafiadores, pois a vida é complexa e ela exige de nós a superação constante de obstáculos. Uma vez vencida uma etapa difícil da vida, tornamos-nos mais fortes e preparados para as vindouras batalhas. Com a leitura, ocorre o mesmo. Então, assim, conforme vamos lendo textos diferentes, de graus de dificuldade diferentes, vamos sendo desafiados. E a cada desafio que nos propomos a enfrentar e vencer, nós nos tornamos mais fortes, mais hábeis na leitura, mais aptos a ler textos novos, textos mais difíceis, mais complexos. A vida é assim, por isso que eu fiz a analogia. A cada dificuldade que passamos, nos tornamos melhores, mais fortes depois dessas dificuldades. Bom, eu trouxe para vocês aqui um texto para nós iniciarmos esse trabalho de hoje, Abolindo a Abolição, que é um texto que eu peguei de um livro do Moacir Scliar, um livro muito interessante que ele escreveu, ele escreveu crônicas neste livro com base em notícias. Ficou bem interessante porque ele misturou o texto não literário, que é a notícia, com o texto literário, que é a crônica. Vejam lá. Promotora vê quadro de quase escravidão. Operação libera 38 em fazenda no Espírito Santo. Isso aconteceu no Brasil em 24 de junho de 1999, pouco mais de 20 anos. Tudo começou quando eles foram procurar emprego na fazenda de café. Um proprietário disse que sim, que podia empregá-los, só não poderia pagar muito. Que decidissem, era pegar ou largar, ame ou deixe. Eles se olharam, o que podiam fazer? Aceitaram. Passado o primeiro mês, o proprietário reuniu-os e disse que os negócios não andavam bem.
que a cotação do café estava em baixa no mercado internacional. Propôs diminuir o salário, coisa pouca, e não por muito tempo. Eles se olharam, mas o que podiam fazer? Aceitaram. Percebam que há uma situação aqui de duas pessoas que foram procurar emprego em uma fazenda e o dono da fazenda, o proprietário, acabou aceitando, oferecendo um trabalho a eles. Só que vocês vão ver que essa situação, que a princípio pode parecer uma situação boa para os trabalhadores, não vai ser tão boa assim. Um mês depois, o proprietário reuniu-os de novo. Os negócios continuavam ruins, de modo que ele tinha outra proposta: atrasaria os salários indefinidamente, mas, em compensação, forneceria alojamento e comida. O alojamento não passava de um telheiro com um estrado e colchonetes. Banheiro não havia. Quanto à comida, como disse o próprio proprietário, não era coisa para gourmet. De novo se olharam. O que podiam fazer? Aceitaram. No mês seguinte, o proprietário reuniu-os de novo. Dessa vez, tinha uma história para contar. Antigamente, disse ele, os trabalhadores não cobravam salário, nem tinha previdência social, nada dessas coisas. Em compensação, recebiam casa e comida dos seus donos, para quem trabalhavam por toda a vida. Quando morriam, os filhos continuavam o mesmo trabalho, e assim por gerações e gerações. Mas um dia tinha surgido uma lei, essas leis que fazem por aí. Vocês sabem, e tudo havia mudado. Percebam aqui que esses trabalhadores, na verdade, estão sendo colocados numa situação que nós chamamos de análoga à escravidão. Perceberam? Os trabalhadores agora recebiam pagamento. E recebendo pagamento, começaram a exigir mais coisas, mais direitos. Resultados: desemprego, ninguém mais tinha segurança. Eu proponho, disse o homem, que a gente esqueça essa tal lei. Vamos voltar aos bons tempos, aqueles tempos em que não se discutia por essa coisa tão mesquinha chamada dinheiro. Vocês receberão para sempre alojamento e alimento. A única coisa que peço é: esqueçam o salário, esqueçam o resto. Esqueçam o mundo lá fora. O mundo de vocês agora é esta fazenda. Como ele disse depois ao advogado, fora um belo discurso, e os trabalhadores estavam quase convencidos. Já estavam se olhando, já estavam concluindo que nada podiam fazer, que teriam mesmo de aceitar a proposta. Mas aí veio o promotor com aquela história de direitos. O problema com o promotor era esse. Ele não sabia como era bom o passado que existia antes das leis. Aí então, o texto do Moacir Scliar, retirado do livro O Imaginário Cotidiano. Perceberam a furada em que os trabalhadores se meteram? Na verdade, o texto deixa claro a todo momento que eles não tinham outra opção. Estavam precisando de emprego, estavam precisando de um lugar para morar, e por isso aceitaram o que o patrão ofereceu a eles. E a condição de trabalho deles, não tão ruim, vamos pensar assim, lá no começo, foi se degradando com o passar do tempo. Bom, agora é com você. Qual é a relação entre o título da crônica Abolindo a Abolição e o tema dela? Pensem lá, abolindo a abolição. Lembram do que foi a abolição? Pensem sobre isso e daqui a pouco eu volto com a resposta.
Bom, essa resposta exigiu de vocês aí um conhecimento básico de história do Brasil. Eu acredito que vocês têm. Vamos lá. A resposta correta é a B. O título faz referência a um acontecimento histórico do século XIX e o tema da crônica trata de questões atuais que remetem ao passado. Infelizmente, esses trabalhos análogos ao escravo ainda existem no nosso país em pleno século XXI. O texto trata do final do século XIX, mas ainda acontece hoje nesses rincões aí do nosso país. Vira e mexe tem notícia da polícia libertando gente que estava sendo praticamente escravizada. Ok? Chegaram a resposta B ali? Vamos agora à questão 2. Os pronomes oblíquos átonos em destaque se referem respectivamente. Vamos ali ao trecho onde eles estão. Tudo começou quando eles foram procurar emprego na fazenda de café. O proprietário disse que sim, que podia empregá-los, só não poderia pagar muito. Que decidissem, era pegar ou largar, ame ou deixe-o. Eles se olharam, o que podiam fazer? Aceitaram. Então ali nós temos em destaque o pronome oblíquo átono los e também o pronome o. Esse los se refere a quem? O se refere a quem? Se refere a quem? Pensem, analisem, olhem o trecho ali, observem, olhem as alternativas ali. Ao proprietário e aqueles que procuravam emprego, aqueles que procuravam emprego e ao proprietário, aqueles que procuravam emprego e ao emprego e aqueles que procuravam emprego. Escolha a alternativa correta e na sequência eu volto com a resposta e o comentário. Conseguiram identificar? Esses pronomes aí, eles são utilizados para conferir coerência, coesão ao texto, né? Para você se referir a algo que foi mencionado anteriormente, sem que seja necessário repetir esses termos aí. Então, o los se refere àqueles que procuravam emprego e o se refere ao emprego, vejam lá, que podia empregá-los, aqueles, os rapazes ali, os dois que estavam procurando emprego. E o deixe-o, quer dizer emprego. Para eles era ou pegar o emprego ou largar, né, cara? Ou vocês querem ou não querem, deixem que outros vão querer. Basicamente isso que o proprietário lhe disse a eles. Como estavam precisando, eles aceitaram. Certo? Agora o exercício 3. Os empregados aceitaram a nova proposta feita pelo empregador provavelmente: A. Porque já estavam acostumados com o trabalho. B. Porque não tinham outras opções de trabalho. C. Porque estavam gostando do trabalho. Ou D. Porque ganhavam muito bem com o trabalho. Eu coloquei aqui ao lado um trecho para vocês observarem ali, ó, passado o primeiro mês, o proprietário reuniu-os e disse que os negócios não andavam bem, que a cotação do café estava em baixa no mercado internacional. Propôs diminuir o salário, coisa pouca, e não por muito tempo. Eles se olharam, mas o que podiam fazer? Aceitaram. Escolham a resposta correta e eu já volto.
Então vamos à resposta. Porque não tinham outras opções de trabalho. Tranquilo, acho que vocês conseguiram facilmente identificar a resposta correta. Eles não tinham opções, era pegar ou largar, estavam precisando e por isso aceitaram. Aqui mais uma questão agora. Questão 4. O trecho em destaque evidencia: A. Que o patrão queria pagar um bom salário aos seus trabalhadores, mas não estava conseguindo. B. A degradação das condições de trabalho, levando os empregados a um trabalho análogo ao escravo. C. Que os trabalhadores não queriam cobrar salário, pois entendiam as dificuldades pelas quais passava o empregador. Ou D. Que o patrão não estava querendo tirar vantagem da situação e precarizar as condições de trabalho de seus empregados. Então, um trecho ali ao lado para vocês lerem. No mês seguinte, o proprietário reuniu-os de novo. Desta vez, tinha uma história para contar. Antigamente, disse ele, os trabalhadores não cobravam salário, nem tinham previdência social, nada dessas coisas. Notem que ele usa essa argumentação, o patrão, essa argumentação de que no passado as coisas eram diferentes, as relações entre trabalhadores e empregador eram diferentes, né? Era tudo mais verbal, os trabalhadores não tinham direitos, tantos direitos assim, para tentar, dessa forma, convencer os empregados ali a aceitarem aquilo que ele estava propondo. Pois bem, o que o trecho em destaque que eu acabei de ler, que nós lemos aqui, evidencia? Escolha a alternativa correta e eu já volto com a correção. Conseguiram? Escolheram a alternativa qual? A, B, C ou D? Vamos ver. A B é a correta, né? A degradação das condições de trabalho, levando os empregados a um trabalho análogo ao escravo. É isso que fica claro aqui nesse trecho que está ao lado. A situação foi piorando cada vez mais para os trabalhadores ali, naquele contexto. Certinho? Aqui mais uma questão para vocês agora. Há uma evidente relação de causa e efeito. Em qual das alternativas? A. No fato de que, segundo o proprietário, o desemprego resultou do surgimento de uma lei. B. No aumento das exigências dos trabalhadores. C. No aumento da insegurança que resultou no desemprego. Ou D. No fato de os trabalhadores receberem pagamento, o que ocasionou a criação da lei. Aqui de novo eu coloquei um trechinho para vocês lerem, trecho que vai ajudá-los aí a chegar à resposta. Mas um dia tinha surgido uma lei. Essas leis que fazem por aí, vocês sabem, e tudo havia mudado. Os trabalhadores agora recebiam pagamento e, recebendo pagamento, começaram a exigir mais coisas, mais direitos, resultados, desemprego. Ninguém mais tinha segurança. O empregador aqui começou a chorar, né? Começou a exigir pagamento melhor, mais direito, mais lei, tudo isso para tentar justificar tudo que ele vinha fazendo ali com os trabalhadores. Pois bem, onde que há uma relação de causa e efeito? Em qual alternativa? Escolha a resposta e eu já volto para corrigir.
Vamos à resposta correta. Alternativa A, no fato de que, segundo o proprietário, o desemprego resultou do surgimento de uma nova lei. Então, a causa ali, segundo o proprietário, é importante destacar. A lei surgiu, criou-se a lei, e aí ficou mais difícil para ele e tudo mais. Aí ele teve que... no caso, o desemprego começou a surgir, né? Teve que mandar embora, por assim, teve que despedir porque não conseguia pagar ou arcar com todos aqueles direitos que eram exigidos ali pela nova lei. Essa é a desculpa do patrão naquele contexto. Ok? Agora aqui no texto 2, eu trouxe mais uma tira. Na aula passada nós trabalhamos com uma tira do Armandinho, eu trouxe mais uma aqui, né, que também está dentro desse assunto que nós estamos tratando hoje, que foi tratado ali no primeiro texto, a questão do trabalho análogo ao escravo. Na tira do Armandinho, esse assunto aparece novamente. Pai, pega de outra marca. Ué, mas por quê? Essa empresa usa trabalho análogo ao de escravo. Não quero ser cúmplice nisso. Então olha a consciência do Armandinho. Ele percebe que ele está com a listinha já de empresas, né, que mantém trabalho análogo ao escravo, que mantiveram e foram denunciadas, né? E aí ele percebe que o lugar em que eles estão, tudo indica que é um supermercado, né, pelo carrinho ali de compras, participa disso aí. Também participa ou participou desse grupo aí que mantém trabalho análogo ao escravo. Ok? Ou que compra de alguma empresa que age dessa forma. 6. A relação entre os textos 1 e 2 ocorre porque, como eu falei antes, os dois textos se relacionam. O Abolindo a Abolição e aquela tira do Armandinho têm assuntos em comum. Tem um assunto principal em comum. A. Ambos os textos tratam de temas diferentes? B. Ambos os textos têm como tema o questionamento a uma empresa? C. Ambos os textos têm como assunto as leis trabalhistas? Ou D. Ambos os textos têm como tema o trabalho análogo ao escravo? Analisem, escolham a resposta correta e, na sequência, eu volto com o gabarito. Acredito que aqui foi molezinha, né, gente? Fala a verdade, muito fácil. Vamos ver lá então. Alternativa D. Ambos os textos têm como tema o trabalho análogo ao escravo. Então essa é a resposta correta. Bom, questão 7 aqui. Ó. Análogo tem o mesmo sentido que... Opção A. Diferente, distinto. B. Equivalente, comparável.
C, distante, longínquo, ou D, oposto, divergente. A empresa usa trabalho análogo ao de escravo. Então a palavra análogo é sinônimo de quais daquelas palavras que estão ali nas alternativas. Pensem, analisem, se for preciso, peguem o dicionário, procurem o significado. Lembra que lá no começo da aula eu pedi para preparar o dicionário, para separar o dicionário? Pois bem, agora é hora de utilizá-lo. Daqui a pouco a gente volta. Então vamos à resposta correta, alternativa B, equivalente, comparável. Ok? Fácil também essa questão, penso eu. Aqui mais uma questão, ainda trabalhando com a tira do Armandinho. O conectivo que poderia fazer a ligação entre as orações do segundo e terceiro quadros da tira é alternativa A, mas, alternativa B, quando, C, por isso ou D, por quê. Vamos ler de novo ali para nós tentarmos localizar o sentido ali. Ó. Pai pega de outra marca. Ué, mas por quê? Agora o alvo ali, segundo e terceiro quadros, né? Essa empresa usa trabalho análogo ao de escravo. Não quero ser cúmplice nisso. Então, olhando para o quadrinho, para o quadro 2 e para o quadro 3, não há uma conjunção ali, não há um conectivo, mas poderia ser colocado um conectivo que faria a ligação entre essas duas orações. Qual daqueles 4 conectivos listados ali poderiam ser utilizados para fazer essa ligação, estabelecendo a relação de sentido que está ali? Mesmo sendo sem conjunção, há uma relação de sentido entre essas duas orações. Pensem acerca desse sentido, acerca dessa palavrinha, dessa conjunção que vai ser colocada ali, e na sequência eu volto com a correção. Bora lá então checar qual que é a palavrinha, qual que é a conjunção que cabe ali. Por isso, vamos comprovar? Essa empresa usa trabalho análogo ao de escravo. Por isso, não quero ser cúmplice nisso. Ok? Perceberam ali? O motivo por que ele não quer ser cúmplice daquilo. Porque a empresa usa trabalho análogo ao de escravo. Terceiro e último texto para nós lermos e analisarmos e refletirmos. O açúcar, que é um poema. Trabalhamos lá com uma crônica, depois com uma tira, agora um poema. O açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.
Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina em Pernambuco, ou no Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos, que não nasce por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital, nem escola, nem homens que não sabem ler e morrem de fome. Aos 27 anos, plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Então está aí o poema do Ferreira Goulart. Deixa eu botar ali. O Açúcar, que é um poema de cunho social, percebam que ele faz uma denúncia nesse poema. Ele expõe as condições degradantes em que os trabalhadores trabalham, em que eles vivem, em que eles produzem a cana-de-açúcar, em que eles cortam, levam para participar de todo aquele processo para que surja, para que seja extraído dali o açúcar, que vai ser depois transportado para o ponto de venda e depois vai parar na casa do consumidor. Então ele traz todo esse processo no poema, tecendo uma crítica a essas relações de trabalho, de novo, um tema semelhante àquele com o qual nós estamos trabalhando desde o primeiro texto que eu trouxe para vocês. Ok? Bom, questão 9. Os assuntos em comum dos textos 1, 2 e 3 são: alternativa A, a fabricação de um produto; B, as condições degradantes de trabalho; C, a valorização do trabalho manual; ou D, a consciência do consumidor no ato da compra. Pensem, analisem e daqui a pouco eu volto com a resposta. Então vamos à resposta. Alternativa B, as condições degradantes de trabalho. É isso que nós percebemos nos três textos, tanto no Abolindo a Abolição, quanto na tira ali do Armandinho, e agora no poema O Açúcar, do Ferreira Goulart. E para fecharmos aqui, uma última questão com a qual iremos trabalhar. O contraste presente nos versos em destaque se dá pela oposição entre as palavras. Alternativa A, amarga e dura; B, escuras e branco; C, puro e amarga; ou D, amarga e café. O trecho está ali ao lado, que eu retirei do poema. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Então o contraste se dá quando há oposição entre elementos diferentes. Quais palavras evidenciam este contraste aqui nesse trecho que eu recortei para vocês? Analisem e eu já volto com a correção.
Então vamos à resposta. Escuras e branco. Aí que a gente tem o contraste, né, a oposição entre os termos ali. Ocorre uma figura de linguagem chamada antítese, quando há essa oposição. Certinho? Então, finalizamos nossa aula. Cuidem-se e até breve. Voltamos na próxima aula. Um grande abraço a todos.